O amados, a paz do Senhor, aqui quem vos fala é o pastor Salles, pastor titular da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Anajatuba. Querido, mais uma participação aqui na nossa programação do mês da família. Queremos também aproveitar a oportunidade de saudar o nosso mundigno pastor Francisco Raposo Filho, presidente da nossa magna convenção, como toda a mesa diretora, também o nosso coordenador da Comissão da Família, pastor Cláudio Frois, e todos os seus membros. Amados, a temática de hoje é famílias firmes na palavra de Deus, zelam pela unidade da igreja. Esse tema, ele está baseado em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 3 e 4, que nos diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contenda, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Versículo 4, quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? O apóstolo Paulo, ele, nesse texto, nos dá a entender de que alguns membros da igreja em Corinto, eles estavam sendo egoísta, eles tomando partidarismo. A gente vê aí o individualismo das pessoas contendendo por questões que a palavra de Deus até condena. Deus condena a contenda, as divisões, as facções, e nós observamos que alguns parece que ainda eram novos na fé, novos confessos, não tinham ainda maturidade espiritual. E o apóstolo Paulo, ele trata deste assunto com dureza, com firmeza, para que esses crentes maturos pudessem mudar de comportamento. Ele fala de ciúmes, e essas pelejas que existem que existiu na igreja de Corinto, elas existem também nas igrejas de hoje, não tem como fugir. E eu gostaria de frisar Gálatas, capítulo de número 5 e 21, 19, 21, fala das obras da carne. Uma igreja que não vive o fruto do Espírito, ou membros que não vivem o fruto do Espírito, que vivem as obras da carne, eles causam muitos conflitos, dores na igreja do Senhor. E Paulo contrapõe essas atitudes apresentando o fruto do Espírito, que é o amor, que gerencia, o amor gerencia todos os demais, as demais virtudes, e ele apresenta mais um fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. E esses elementos, essas virtudes, mostram o equilíbrio de um crente, mostram o equilíbrio da igreja do Senhor Jesus. Então, o cristão, ele tem que vencer esses litígios, ele tem que vencer essas contendas. Efésios capítulo 5 e versículo 18 diz: não vos embriagueis com vinho, isso é obra da carne, mas enchei-vos do Espírito. O salmista, no Salmo 133, ele diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Cristo é o cabeça. Então, jamais o corpo, ou os membros do corpo, que Cristo é o cabeça, deve viver em litígios. Hoje se vê contenda na igreja por causa de um tema da festa, da roupa da festa, da programação da festa. Hoje há litígio, alguns grupos se formam na igreja porque não aceita a doutrina pastoral, não aceita os ensinamentos bíblicos como de fato são. Então, cada dia só surgem
novos grupos na igreja, e alguns até saem da igreja, mas nós queremos, neste momento, convidá-los a viver a unidade, a viver no corpo de Cristo em amor, para a glória de Deus. Que a sua igreja, que a igreja do Senhor, viva esta vida de unidade, de amor e de comunhão, um respeitando o outro, um servindo ao outro. A Bíblia diz que tenhamos os outros como maior do que nós, que sejamos servo, e assim fazendo, nós estaremos vivendo uma vida de união, de comunhão e de unidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor e que Deus abençoe, que famílias firmes na palavra sejam firmes em união e unidade, em nome de Jesus.